somos nós, né? O que eu queria trazer hoje para conversar com vocês, né? Esses dias eu fiz aí uma live também onde eu comentei sobre algumas experiências que eu tive que não foram tão boas, né? Inclusive com atendimento aonde eu era o cliente, né? E foram experiências um pouco desagradáveis. Não sei se todo mundo teve oportunidade de assistir, né? Talvez algumas pessoas conseguiram, outras não. Mas o que eu queria trazer? Também, se não conseguiu e tiver curiosidade, dá para procurar ali, pode olhar no YouTube ali ou aqui no Facebook também consegue ver tranquilo, né? Obrigado aí, João, pela confirmação. Então, o que eu queria trazer, né? Depois que eu falei sobre isso, né? Algumas pessoas me perguntaram ali, me mandaram mensagem, né? Que é comum, né? Que a gente tenha atendimentos, assim, experiências não tão agradáveis. E a pergunta foi, né? Então, como que a gente pode fazer, né, para melhorar isso, para trazer um ganho, uma melhoria nessa. Quando a gente fala a questão de atendimentos, né? Então, o que tem que fazer? Tem que trocar a equipe, tem que melhorar processo, né? Como que uma empresa pequena faz para olhar para processo? Isso é bem comum também de se perguntar, porque às vezes uma empresa que é um pouco menor, né? Se a gente for pensar numa empresa muito grande, é bem comum, é natural que tenham várias pessoas olhando para isso, né? Só que às vezes uma empresa menor não tem tanta gente focada nisso. Ou às vezes é o dono, enfim, a gente sabe que empresas menores têm uma certa dificuldade, às vezes, para ter algumas estruturas que em empresas maiores são bem mais comuns, né? E vai de encontro a essa questão, né? O que tem que fazer para mudar um atendimento que sempre deu certo e daqui a pouco acontece de uma pessoa ficar insatisfeita ou imprevistos acontecem, né? Então agora eu vou te contar, né? O que tu tem que fazer para olhar, né? Para melhorar teus processos aí, se a tua empresa não tem uma estrutura dedicada, focada em atendimento ao cliente, né? Então a minha mesmo não tem, né? A escola de consultor quem atende sou eu. Às vezes as crianças, não, tô brincando, sou eu, né? E jeito da gente, por exemplo, é a Ana Mira que atende comigo às vezes, ou quando tem alguma pessoa dando um apoio ali, como já teve no passado, né? Que tinha um volume que justificava ter mais uma pessoa, então também essa pessoa ficava no atendimento. Mas o importante que tem para saber é que não tem certo ou errado, né? Cada um vai montar a sua estrutura conforme comporta, né? Conforme as finanças conseguem bancar, né? O que vai depender isso, né? Que é muito fácil falar assim, como que eu vejo, como que eu olho para os meus processos? Depende, é o que eu te diria se tu me perguntasse, né? Foi o que eu falei para esse meu amigo, depende. Então, do que vai depender? Falar depende muito fácil, né? Mas do que realmente depende, né? Isso é muito importante, especialmente para empresas que são um pouco menores, né? As maiores tem, como eu já falei, tem bastante gente olhando para isso, tem recursos para investir, tem ferramentas, tem tudo, né? Mas o que as pequenas têm que é igual para as grandes, né? A energia que vai conseguir empregar para tratar dessas questões, né? O diferencial todo vai ser a energia, e tiro como base por mim. Então, vocês estão me acompanhando aqui agora, se for ao vivo, ou se estiverem assistindo na gravação também, diferente, né? São, aqui no meu relógio, é 23h34, 11h30, né? E eu botei na mente que hoje eu ia compartilhar um pouco de informação. Só que a questão do trabalho acabou arrastando um pouquinho mais hoje. E aí depois, mal e mal parei para comer, mas eu pensei, não, botei na cabeça que eu ia fazer, então vou vir compartilhar. Então isso é uma questão de energia, né? Quanta energia tu está disposto a colocar para olhar as questões que tu tenha no teu negócio, né? Então, algumas empresas que têm um pouco mais vou chamar de bala na agulha, mas é recurso, né? Dinheiro, grana, para investir, contratam consultorias aí, gastam grandes quantias para poder ter alguém olhando para isso.
Só que às vezes, quando encerra o trabalho, tu gera uma informação que muitas vezes tu acaba te perguntando para quê, né? Eu já participei de uma experiência aonde a gente contratou, na época eu não tinha poder nenhum de decisão, não que hoje eu tenha, mas na época eu tinha muito menos, e foi contratada uma consultoria que foi colocado um bom valor, né, para fazer mapeamento de alguns processos, mas depois o resultado ficou um pouquinho diferente, né, do que a gente estava entregando. Então, isso acontece, né? Por quê? Porque cada um tem uma forma de ver as coisas, né? Mas tu já deve ter entendido também o que que é o meu depende, né? Como que uma empresa pequena vai conseguir olhar para atendimento, né? Olhando processos. Então, se tu ainda não tinha entendido, né? E talvez não entenda, mas como eu trabalho com processo, a minha cabeça funciona um pouco como se fosse um processo, né? Então, para quem não lembra o que é processo, tem sempre uma entrada, transforma alguma coisa e sai outra. Na minha cabeça funciona um pouco assim para quase tudo. A maior parte das situações eu penso como um processo. E como que tu vai trabalhar então teu atendimento? Olhando processos, olhando para as pessoas nos seus processos, né? Durante praticamente todo o tempo que eu trabalho no dia a dia, né? Eu antes estava na linha de frente participando de algumas vendas na empresa, agora eu já mudei a minha atividade, eu estou em atendimentos, né? Então, quando eu chego para conversar com o cliente, eu sempre tento entender o que, que é o negócio deles, né? Então, quando eu digo atendimento, é porque eu estou recebendo um empresário, uma empresa que quer implementar um processo automatizado. Então, eu sempre tento ter um entendimento inicial, né, do que é o negócio deles. Nesse caso, eu sou consultor, né? Como eu estou falando em empresas menores que podem ter ou não a questão de priorizar a contratação de uma consultoria, né? Mas se não quiserem priorizar, tudo bem, apenas dediquem o foco e a energia. Então, o que vocês vão ter que fazer num primeiro momento no negócio de vocês? Mesmo que o negócio de vocês seja muito antigo, sempre deu certo assim, né? Para e identifica os principais processos, né, que estão impactando o teu negócio, né? Ah, mas eu não tenho essa visão de processos ainda. Para mim é um pouco complexo. Então, entende o teu negócio. O que que o teu negócio envolve? Então, eu até anotei aqui para trazer um exemplo para vocês, né? É uma questão que é bem comum e todo mundo, se não pelo menos uma vez na vida, né, já deve ter olhado para isso, né, que é a questão de parar na rua para comer um lanche, né? Então, não tem coisa mais processual do que parar e comprar um lanche na rua, ou parar para comer, ou comprar para levar. Agora, função, no caso tu esteja assistindo esse vídeo mais à frente ou daqui a uns anos, no momento que eu estou gravando ele, está bem forte a questão da pandemia, fechamento, isolamento. Então, tem muitas empresas que estão nesse momento sem poder trabalhar, inclusive, né? Outras estão, principalmente alimentação, que tem um certo horário para comprar o produto e levar, ou então depois é teleentrega. E aí vai exigindo ainda um pouco mais das operações da empresa, né, dos negócios. Então, se tu faz tudo do jeito que dá, vai chegar uma hora que tu vai ser penalizado de alguma forma, ou vai perder cliente, ou vai perder venda, enfim, né? Tu tem que te preparar cada vez mais porque tá difícil para todo mundo, né? Então, quem tiver mais preparado vai se manter nesse momento, né? Não tá fácil para ninguém, mas tem que encontrar formas de tentar fazer uma venda. O pessoal que fechou a operação, então não pode atender com ponto físico, uma venda online, enfim, né? Apesar de que tem os decretos aí que aqui no estado, pelo menos agora, estão sendo direcionados para abertura, né? Mas o que que é que eu tenho como verdade, né? Que não tem como fugir da gestão por processos, né? Porque vai ser a partir da gestão por processos ali que tu vai fazer o entendimento do teu negócio, né? Para isso tu também pode ter uma base com avaliação de modelos de negócio, com Canvas, plano de negócio, tudo isso serve também, tá? Porém, quando eu digo gestão por processos, vai um pouquinho mais além, né? Porque tu faz todo um planejamento e aí os processos vão te dizer
como que tu vai fazer o teu planejamento acontecer. Então, recomendo, se tu não tem ainda hoje um planejamento, para e faz, que é importante, né? Mesma coisa para um preenchimento, para uma visão de modelo de negócio. O Canvas está disponível na internet. De repente, até se me der um. Se eu receber um sopro para fazer algum material, posso fazer também um material ali demonstrando como preparar um Canvas, né, do teu negócio. Mas isso é questão mais para frente, não é meu objetivo hoje. Então, quando a gente pensa muito, quando vem a visão, eu quero trabalhar com processos, né? Se tu está numa empresa gigante, o que tu vai pensar? Bom, eu quero colocar um robô para tirar a maior parte das pessoas de atividades repetitivas. E isso não significa que tu vai demitir pessoas, tu só vai direcioná-las para atividades onde elas possam usar mais o intelecto, né? Porque foi-se o tempo, vocês vão lembrar do filmezinho do Chaplin, né? Tempos modernos, que tinha ali a indústria e a pessoa ficava apertando parafuso o dia todo, né? Foi esse tempo. Apertar parafuso hoje em dia tem máquina que faz, né? Então, não que não se possa ter pessoas fazendo isso, mas tu pode direcionar as pessoas para pensar um pouco melhor o teu negócio. E aonde que vai entrar então essa questão, né, para as empresas menores, onde especialmente eu comecei falando nesse vídeo, né, que não vão provavelmente olhar para robôs, não pelo menos nesse momento ou num curto prazo, né? Que a partir do momento que tu entende como que teu negócio se comporta, tu consegue, além de melhorar os teus o direcionamento dos teus recursos, e isso inclui pessoas, né? Tu também consegue melhorar o próprio atendimento do teu cliente. Então tu vai entender, e aí eu vou entrar daqui a pouco aqui um pouquinho mais abaixo, né? Alguns níveis de como começar a olhar para isso, né? Então, primeiro, vou pegar aqui, vou tentar focar um pouquinho mais. Digamos que a gente vá investir num pensamento aquela empresa inicial que eu coloquei que vende X, né? Para quem não está no Rio Grande do Sul aí, talvez não conheça o X, mas para quem está aqui ou já passou por aqui, sabe que é um pão redondo, bem maior do que o de hambúrguer, não é um pão de Bauru, e é um pão doce. E esse pão vai com o recheio que tu gosta ali, né? Que tu pede, tem carne, salada, enfim, vários tipos, né? Não vou me atentar aqui à questão do X, né? Mas se a gente for olhar para processos que acontecem nessas empresas que fornecem esse tipo de lanche, né? O que a gente consegue destacar, então? Bom, uma empresa que trabalha com esse tipo de lanche, né? Quem mora aqui no Sul não consegue não gostar, e não conheço ninguém que não goste. Alguns não comem com muita frequência, que nem eu, porque não são mais tão. Ou tem um estômago e um intestino um pouco mais sensível, né? Ou, enfim, outros aproveitam, né? Mas vamos lá, né? O que uma empresa que vende X tem, por exemplo, como processo? Então, tem um grande processo que a gente não vê, que é um processo de compras, que é muito comum a muitas empresas. Com compras tem também processos de pagamentos, vai cair no financeiro, né? Comprou, tem que pagar. Tem processos de logística, tanto para receber como também armazenar os materiais que foram comprados. E logística não necessariamente logística ou armazenamento, né? Muito, quando se pensa em logística, direciona-se para deslocamento, né, de materiais, mas também uma armazenagem é considerada também dentro de estocagem, né? Podemos também avaliar e considerar como uma logística interna dos itens, né? Alguns são refrigerados, outros não, mas igual tem que ter cuidado, né? Processos de higiene e limpeza, né? Básico. Então, se tu não tiver uma certa higiene, não vai rolar, né? Processos de divulgação, porque as pessoas não vão adivinhar o número do teu WhatsApp para fazer o pedido, não vão adivinhar o número do telefone, apesar de hoje ter as páginas do Facebook, né? Mas, enfim, tu tem que ter um mínimo de divulgação até que tu tenha um boca a boca que vá te levar para frente, né? Realmente. Tu vai ter que ter processos, dependendo do tamanho, né? Processos de RH, no mínimo a folha de pagamento, se tu tiver alguém para apoiar. E tu vai ter um grande processo ali de operação, né? Que vai ser aonde tu vai transformar, então, o pão, o tomate, o alface, onde tu vai fazer a transformação disso para
poder gerar ali o lanche que tu vai entregar para o teu cliente, né? Sem falar em questões contábeis também, que sempre acaba envolvendo ali, não tem como fugir também, né? Esses processos que eu mencionei agora, tirei da cabeça, né? De repente tem até outros. Eu não, quando penso em X, eu domino o processo de comer, o X, não os processos produtivos, né? Nunca trabalhei e não tive contato próximo com alguém também que tenha atuado nesse segmento, então o que eu conheço é pela observação mesmo e pela visão de mercado que eu tenho um pouquinho, né? Então, esses processos que eu citei provavelmente são alguns dos processos que a gente tem lá, né, no negócio de vender lanches. Porém, só entender assim dessa forma macro, né, talvez num primeiro momento seja útil, né, mas tu vai começar a perceber que quanto mais tu começa a entender como o teu negócio realmente funciona, mais vai te agradando a ideia de entrar em detalhes, né? Porque a entrada nesses detalhes, e aí são os níveis de atuação dos processos que a gente chama, né? Então, esses detalhes são o que vai te fazer encontrar, por exemplo, ineficiências de processo, oportunidades de redução de custo ou oportunidades de ganho, né, um incremento de receita. Então, se tu já entende essa visão macro dos teus processos no teu negócio, tu já está um passinho na frente, né? Não que isso faça ser um grande diferencial, porque não chega a ser uma vantagem que vai te gerar um ganho, né? Mas tu já está à frente de alguns concorrentes, né? A gente conversa, eu converso na rotina durante o dia, no mínimo 2, 3 empresas diferentes, né? E muitas têm empresas até com, vou dizer, um porte até já interessante, né? Assim, um porte que eu gostaria de ter uma empresa, por exemplo, né? E as pessoas não têm grande visão, grande entendimento sobre processos. Então, se tu já tiver essa visão, com certeza tu já está um passinho na frente, né? Mas não precisa descuidar ou ficar te achando que eu conheço os processos macro do meu negócio, sou super. Não, não é isso. Tu precisa olhar para mais, né? Mais do que só isso. Então, se tu já conhece então teus processos, tu pode avaliar como tu vai planejar ações em cima deles. Dentro das teorias de gestão por processos, o que sempre aparece, né? Tu faz teu planejamento estratégico, e planejamento estratégico também vale para empresas menores, não precisa pensar, é uma super corp, então tem planejamento. Meu negócio, eu trabalho sozinho, eu não preciso ter planejamento estruturado, tá tudo na minha cabeça. Não, tá errado. Tu tem que planejar também. Eu, por exemplo, no meu negócio, escola de consultor, eu tenho planejamento também. Eu tenho metas de curtíssimo prazo, metas de curto prazo, que eu estou considerando aqui um período de 6 meses, né? E tenho metas de médio e longo prazo, né? Considerando que essas metas sempre vão, né? Esses planos, não vou fixar como metas, mas esses planos sempre vão variar, né? Porque o mercado está sempre se modificando, então tudo muda muito rápido. Tem que estar sempre alerta para mudanças, né? Mas se tu ainda não faz planejamento, olha para isso, porque a partir do planejamento, quando tu começar a entender como que a tua operação funciona de verdade, né? Quando tu entender como ela funciona, tu até entende, né? Porque senão tu vai me dizer, Marcelo, seu idiota, tu tá aí gravando um vídeo agora e acha que eu não entendo o meu mercado. Não, eu sei que tu entende o teu mercado, tu entende como a tua empresa funciona. Estou dizendo entrar no detalhe com a visão de padronização, para tu poder gerar ganhos com isso, né? Senão, se tu faz, por exemplo, do lanche, se tu faz cada lanche de uma forma, se tu não tem padrão, por exemplo, para quantidade de carne que tu coloca no lanche, tu está fazendo um trabalho artesanal. E no artesanal, talvez, né, a gente sabe que quando o trabalho é artesanal, a tendência é de que tenha uma cobrança, um valor bem maior, porque o artesanal tu faz cada peça de maneira individual, que não me parece ser muito a realidade desse tipo de empreendimento de empresa, né? Se sai artesanal é mais por uma ineficiência do que por um desejo de entrega, né? São poucos os artesanais de verdade. Bom, mas voltando aqui, se tu ainda não pensa em planejamento, de repente até coloca nos comentários para mim ali que talvez
que nem a questão do modelo de negócio. De repente, algum dia eu preparo um material para falar exclusivamente de planejamento para micros e pequenos, né? Se tu não tem hoje uma visão de onde tu quer chegar, qualquer coisa que tu fizer tá bom. E isso, essa qualquer coisa que tu fizer tá bom, tem grande chance de surgir uma pandemia, de surgir um novo concorrente, e aí o teu negócio acabar tendo dificuldades. Não vou dizer fechando, porque não quero desejar mal para ninguém, mas dificuldade sim. Então, prepara, planeja, pensa, olha processos. Uma vez que tu tenha um entendimento de macroprocessos do teu negócio, né? O que a gente tem que começar a pensar? Como que a gente está gerando valor, né? Porque afinal nosso foco de hoje é como que eu vou melhorar o atendimento ao cliente. E o que é atender o cliente é gerar valor. E aí então a gente cai numa nova questão, né? O que é gerar valor? Então, o que é valor primeiro, né? Eu mesmo no passado confundi muito a questão de valor com preço. E é natural, quando a gente não conhece algo, a gente acaba confundindo, né? Mas na verdade, o valor é muito relativo. Então, de uma maneira muito, muito, muito simples, né? Mas que foi fácil para que eu conseguisse entender o que era gerar valor. Então, eu sempre uso como exemplo, né? Gerar valor é atender um problema do cliente, resolver uma questão que ele não está conseguindo, entregar algo que ele quer, ou que ele pensa que quer, e na verdade o que ele precisa é outra coisa, né? Mas ele quer porque está na moda, porque, enfim. Então, isso é gerar valor, é resolver alguma questão que o cliente não consegue, que o teu cliente não consegue. Então, por exemplo, o que é valor olhando para a questão do lanche? Bom, valor é que o lanche não seja tão gorduroso para mim, né? Que o lanche não seja tão gorduroso, que quando eu abra ele vá comer, que ele não se desmanche todo, que se ele se desmanchar, seja porque eu estou comendo ele, não porque ele já veio todo, né, todo bagunçado. Mas tem outras coisas também que pode ser considerado valor. Então, se tu está assistindo esse vídeo ao vivo, ou se tu está assistindo em março, né, na próxima quarta-feira, tá rolando aí uma tarjinha na tela, eu vou fazer uma nova live para falar exclusivamente de valor. Então, não vou me apegar tanto agora nesse momento, tá? Mas eu vou falar exclusivamente de valor. Tipos de valores que podem ser gerados, como as empresas podem perceber o que os clientes esperam como valor. Tá? Então, eu vou voltar nisso na quarta-feira às 9. Se tu estiver assistindo esse vídeo depois, já 2030, por exemplo, tu pode pesquisar ali nos vídeos mais antigos, talvez tu encontre com facilidade, tá? Esse vídeo vai ser postado depois para o YouTube, também para o Facebook. Então, se em 2030 ainda existir o YouTube e o Facebook, vocês vão poder acessar. Se não existir, talvez exista outra mídia que tenha essa informação, certo? Mas, voltando então à nossa visão aqui de processo. Uma vez que tu entenda o que é valor para o teu cliente, o que ele espera, o que ele quer, o que ele deseja, o problema que ele tem, né? Então, tu consegue parar e pensar de que forma que tu vai resolver as questões que ele tem. Então, por exemplo, se eu pensar em lanche, uma questão que eu tenho, e isso é uma uma questão minha, uma coisa minha, né? Eu não gosto de esperar a teleentrega. A teleentrega normalmente leva 30, 40 minutos a mais do tempo de preparação do lanche. Então eu costumo ir buscar, porque eu prefiro comer já em seguida e não gosto das coisas muito chacoalhadas, como já recebemos no passado quando comprávamos com teleentrega. Né? Mas, uma vez que tu entenda, então, se vocês perceberem, eu estou dando alguns passos, né, para iniciar, prestar atenção em processos nos negócios de vocês. Então, o primeiro passo é entender de uma maneira geral como funciona. As principais atividades, né, os macroprocessos. Depois disso, comparar tanto com o teu modelo de negócio, se ele está preparado para isso que está acontecendo, ou o que não está acontecendo que deve ter, que tem, na verdade, no teu modelo de negócio, para tu fazer adaptações, se for o caso. E aí tu vai fazer um cruzamento, então, com o teu planejamento.
né? O que está planejado, o que está sendo executado. Então, feita essa primeira etapa, né? Não que tu não possa inverter a ordem de algum deles, né? Mas aí, conhecendo o que teu cliente entende hoje como valor percebido dos teus produtos, então tu pode começar a escolher alguns processos para trabalhar, né? Então, se a gente for olhar nesse exemplo de lanche, vou escolher o processo de venda, né? Então, é algo que a gente pode olhar de várias formas, né? Então, vamos pensar, quando a gente quer comprar um lanche, qual é o valor que a gente espera do lanche que a gente está comprando? Que seja saboroso, se for um lanche quente, que esteja quente, né? E que seja entregue adequadamente. E tudo isso vai saciar minha fome. Então, qual é o valor que eu estou esperando? Né? Ali são algumas características que eu coloquei, né? Mas qual é o problema que eu preciso resolver? É a minha fome. Se eu não tiver com fome, não tem por que eu comprar um lanche. Então, o motivo de eu comprar o lanche, né, é a fome. Diante disso, então, o que a gente tem que pensar se a gente estiver trabalhando com vendas de lanche? O que é muito importante, né? Se a pessoa e vou focar na venda, especialmente quando a pessoa já te conhece, como ela já chegou na tua empresa de alguma forma. Então, um passo importante, cardápio. Se a gente vai, quantos de vocês já foram comer em algum lugar, chegou lá, o cardápio estava todo rasgado, maltratado, judiado, né, amassado, não passa uma experiência, uma visão tão legal, né? Então tu já está prejudicando o teu produto no momento de apresentar para o cliente, antes de, inclusive, que ele decida da venda que ele vai da compra que ele vai realizar do teu produto. Então tu é obrigado a parar e pensar no teu cardápio. Tu atende presencial, tu atende para teleentrega, tu tem que pensar então de que forma que tu vai levar teu cardápio para o teu cliente. Esse é um primeiro passo. Depois disso, como que tu vai receber os pedidos do teu cliente? Hoje em dia o WhatsApp é muito utilizado, né? Mas também tem outras formas, tem vários aplicativos aí de para fazer pedidos de compras, né? Pedidos de lanche, na verdade. Então, como que tu vai atender o teu cliente? Aí já entra um pouco na distribuição, né, do teu material. Mas ainda pensando em venda, de que forma que tu vai vender o lanche para o teu cliente? Então, tu precisa ter um cardápio bonito, tu precisa ter pessoas dispostas a atender, né? Porque se tu não tiver pessoas dispostas, não vai ser legal, né? Tu tem que pensar que tu precisa oferecer uma bebida, tu precisa oferecer um segundo produto para aumentar o ticket da venda, né? E tu vai fechar tudo isso com chave de ouro com a forma de pagamento, né? Fechar com chave de ouro, que eu digo, o processo da venda. O encantamento final vai acontecer em todo momento que o cliente está tendo interação contigo. Então, sempre atenção ao cliente. Se tu, por exemplo, eu já fui num lugar, um lugar que era muito bom, inclusive, de comer, mas que o pessoal só aceitava dinheiro, não aceitava nenhum cartão. E pensa hoje, a dificuldade que é, para mim, pelo menos, eu não dificilmente carrego dinheiro, quando carrego é muito pouco, porque eu não tenho muito também, mas carrego pouco, uso só cartão, bem dizer. Então, tu vai num lugar que se tu não sabe como funciona, tu não leva dinheiro, tu vai ter uma visão desagradável, né? Um ponto de interação desagradável quando tu for fazer o pagamento. Então, atenção para isso tudo, né? Por que eu estou falando de algo tão simples assim? Para que fique também simples a compreensão. Porque não adianta eu ficar falando de coisas complexas, de processos mega bonitos, e aí eu vou estar caindo numa questão que eu mesmo tinha dificuldade quando eu estava iniciando na carreira. Né? Tu pega um livro para ler, quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu gosto muito de ler, que eu tenho ali minha pequena biblioteca em casa. Né? Se tu pega um livro para ler, a maior parte deles é baseado em estudos feitos com grandes empresas. E aí, quando tu começa a olhar para pequena empresa ou para uma empresa um pouco menor, muitas vezes é difícil de encaixar, né? Aquele grande estudo que foi feito, aquelas teorias numa empresa um pouco menor. Então,
Por isso que eu estou falando de uma empresa de X, de lanches. Né? Agora, o que eu vou te dizer? Né? Esses passos são muito semelhantes para empresas de vários tamanhos. Então, vou usar o exemplo aqui dos dois concorrentes, né? O McDonald's e o Burger King, que são multinacionais gigantes, né? Franquias. Quando tu chega, e aí pensando na experiência de trabalhar na loja, né? Tu chega na loja, sempre tem um monte de televisor mostrando aqueles lanches. Né? Se eu não me engano, é o do Burger King, que tinha uma época que mostrava o lanche com uma fumacinha saindo, uns negócios assim. Por quê? Porque aquilo ali é o que vai instigar, né? Normalmente eles ficam próximos até, se a gente for considerar shopping, né? Eles ficam próximos, então é aquilo ali que vai fazer o diferencial na hora de chamar atenção para o teu cliente, que tem uma necessidade, que é saciar a fome, mas que pode escolher qualquer um desses lanches ou qualquer outra empresa que esteja fornecendo ali no lugar. Né? Então a gente precisa realmente se preparar para pensar nesse processo de venda. Né? E seja para as grandes empresas que têm ali todo um layout padronizado já de como divulgar os seus materiais, ou para as menores que têm às vezes só uma cartelinha, só é, uma cadernetinha, caderneta é boa, né? Um livrinho menor assim plastificado ali para atender. Precisa ser bonito, senão não vai chamar atenção. E como consequência tu vai atender o público, né? Tu vai montar o teu material para o público que está direcionado o teu negócio, certo? Mas como que tu faz então? Aqui eu escolhi vendas, né? Mas como que tu faz para identificar? Então, o que que é o processo? O que que é o processo principal que tu precisa trabalhar para melhorar a atenção do cliente, né? Então, o que que normalmente eu recomendo? Faz uma lista. Então, muitas vezes, né, a gente tem dificuldade. Eu já tive no passado, já conversei com diversas pessoas que não entrava na cabeça a visão de sequência, né, para a gente entrar um pouquinho mais em detalhe. Então eu pedi, faz uma lista, lista tudo que acontece, tudo que tu faz. E aí depois, quando eu tinha um segundo momento, primeiro eu listava, brainstorming, né? Coloca tudo que vier na mente. Aí, em um segundo momento, parava e olhava aquilo com mais atenção, para agrupar as ações e começar a entender o que, que realmente é um processo, o que, que é um passo, o que, que é uma atividade, então, o que, que é um subprocesso, né? E aí, isso é um bom tema para um próximo vídeo também, né? Os níveis de trabalho dentro dos processos. E aí, com isso, tu vai conseguindo, então, montar, né, uma sequência lógica de como que a tua empresa executa as atividades. Tá? É bem provável, né, que quando tu for fazer isso, tu vai precisar ter uma visão assim mais ou menos já entendida do todo. Então eu citei que é possível saltar etapas, mas talvez para tu fazer esse trabalho um pouco mais é, descendo um pouquinho mais no detalhamento, tu vai precisar ter uma visão do todo, até para tu entender o que, que é mais importante, né, quando tu pensa no atendimento ao teu cliente. Então, estou reforçando o cliente, porque é o cliente, é o atendimento ao cliente que vai fazer teu negócio prosperar. Né? E não adianta eu ter um ótimo produto para mim, se o que o cliente precisa não é o que eu gosto. Então, essa é uma dificuldade que eu tive muito quando iniciamos o jeito da gente, né? Porque eu produzia coisas do jeito que eu achava muito legal, né? Mas foi aí que deu a grande sacada, jeito da gente. Porque é do meu jeito, mas também precisa ser do jeito da pessoa, né? De quem vai usar o produto, de quem vai se beneficiar do produto, senão não tem fundamento. Senão é mais uma empresa que vende ali produtos pague leve. Né? Então o grande diferencial, na verdade, é permitir que a pessoa faça do jeito que ela quer. Se ela quer mandar uma foto com uma qualidade que não está tão boa, a gente sinaliza, porque é, na mira ali é profissional já do segmento, hoje em dia. Né? Ela sinaliza que a qualidade não está adequada, mas se o cliente quiser, paciência, não somos nós que vamos dizer para ele que não. Né? Apenas a gente sinaliza porque é nosso papel como profissionais. Né? E aí uma questão que tu vai perguntar de repente, né? Mas, Marcelo, o que, que eu preciso escrever então? Eu vou precisar listar o quê? O que as áreas executam, o que as pessoas executam,
o que eu executo, o que eu não executo, o que eu preciso fazer, né? Então eu vou te dizer que nesse momento, se tu tiver clareza do que tu executa, né, dos processos de uma maneira geral que tu consegue entregar, tu já está 2 passos à frente. Lembra que eu falei antes um passo? Né? Tu já está 2 passos à frente. E aí tu já pode pensar, na verdade, começar a pensar ponta a ponta, que é a linha base da gestão por processos. Né? A gente acaba com estruturas, com visões departamentais e passa a olhar de ponta a ponta, processos acontecendo independente de quem está participando. O processo acontece, vai permeando toda a organização e o objetivo dele é entregar o que a empresa está se propondo para o cliente, sempre focado com a visão do que o cliente deseja, não do que o que vai ser agradável para a empresa. Claro, não sou besta de falar que a gente não precisa pensar na empresa, precisa pensar na empresa, precisa pensar em lucratividade, porque senão não se mantém, né? Não é ONG, apesar de ter algumas ONGs que também têm uma visão semelhante. Mas aqui eu estou falando especialmente focado em empresas. Outro dia a gente pode conversar também sobre ONGs, que é um tema também que me fascina bastante e me atrai. Né? Mas hoje, aqui nesse vídeo, o foco é atendimento ao cliente e empresa. Então, precisa gerar lucro também. Né? Mas tu precisa atender o cliente pensando no que ele quer. Né? Se eu for voltar lá para o meu exemplo do barbeador, que talvez vocês lembrem do vídeo passado, o que eu queria? Eu queria comprar um negócio que fosse facilitar a minha vida, e na verdade dificultou ainda mais. Né? Mas eu quero comprar um troço para facilitar, eu não quero comprar um negócio que vai me atrapalhar, que eu vou ter que ficar correndo atrás todo mês. Então, né, nessa oportunidade, não sei nas outras, mas na interação que teve comigo, na oportunidade de vender para mim, a empresa não foi bem sucedida. Né? Normalmente, se a empresa já tem uma pequena estrutura, ela tem um dono de processo, que não necessariamente é um dono de área. Né? Isso se mistura muitas vezes nas empresas. São poucas empresas que atuam 100% na visão de gestão por processo. Mas, então, se tu já tem um dono do processo, fica um pouco mais fácil de tu conseguir tratar as coisas ponto a ponto. Né? Tu vai deixar ele como responsável pelo processo, não pelo departamento, né? E aí as coisas vão fluir e essa pessoa vai ser o facilitador geral ali para que o processo flua. Né? Depois de ouvir tudo isso que eu trouxe aqui para ti, então, como que tu te sente? Acho que está preparado já para tentar pensar? Não sei se tu é, quem está me assistindo aqui, se tu é empresário, se tu é gestor de alguma área, se tu é um analista, ou enfim, o que que tu é? O que que tu é, não. Ser é um estado relativo, né? O que que tu desempenha atualmente, né? Qual atividade tu está, em qual é, posição dentro da organização, né? Então, dependente da posição que tu tiver, como que está o processo que tu atua? Eu sei que é muito pouco tempo, né? Muito rápido, mas tu já está preparado para olhar e pensar criticamente em como que funciona o processo, de qual processo tu participa? Né? Mais à frente, daqui uns dias, eu vou trazer um material também comentando um pouco, dando exemplos sobre os tipos de processos, porque a gente tem processos jurídicos, processos de negócio, e o foco do que eu sempre, o foco que eu trato são processos de negócio. Né? Então, a partir desse ponto, tu já te sente preparado para começar a olhar para os processos onde tu atua, independente se tu for dono da empresa, né? Se tu te sente preparado e se tu não te sente preparado também, eu quero te convidar para começar a olhar para eles, né? E de repente, num próximo vídeo, me contar, deixar um comentário ali. Como é que foi essa experiência? Tá? Se tu começou algum trabalho de listar processos, como que está sendo? E, de repente, até te ajudo, te dou algumas dicas. A gente pode combinar um dia de bater um papo aí de noite. Talvez até numa live comigo para contar como é que foi a tua experiência. Tá? É bem comum a gente pensar, eu já pensei assim no passado, né, de que só para empresa grande dá, né? Então, não, não, já falei isso hoje. Não, qualquer porte de empresa pode passar a olhar para os processos. Não precisa ser o dono. Muitas vezes eu
Hoje eu sou dono aqui de pequeno, escola de consultor é pequeno no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então tem outras empresas muito maiores e nem por isso eu deixo de olhar para os processos. Tá certo que para mim é bem mais fácil porque eu já tenho isso na rotina, né? Então para mim acaba sendo algo natural, né? Mas pensem assim, ó, é, a menos que a empresa tenha uma estrutura pequena, né? Por opção, não tem como crescer sem começar a olhar por processos, né? Pros processos, na verdade, né? A menos que tenha alguma sacada de sorte ali, ou enfim, que tenha recurso para. Não, toda empresa que quer crescer, né, não tem aquela. Eu não vi ainda um empresário que dissesse, não, eu não quero crescer. Não, eu já vi uma vez sim, minto. Mas eu nunca vi um empresário que diga que não quer aumentar o faturamento. Então, crescer é uma coisa, aumentar o faturamento é outra. Né? Não existe. Todo mundo quer faturar, ganhar, receber um pouco mais. Né? Então, não tem isso. Olha para dentro da tua empresa. Então, quais processos que tu pode atuar pensando em melhorar a relação com o cliente. Digamos, de repente tu trabalha numa empresa onde a tua atividade não é uma atividade de interação com o cliente, mas pode ter certeza que alguma coisa que tu faz ou vai dar condição de alguém atender melhor o cliente, ou vai receber algum insumo do que o cliente está, das interações que o cliente está tendo com a tua empresa. E tu tem a grande possibilidade também de ajudar o teu negócio, né? O negócio onde tu trabalha ou o teu próprio negócio a crescer, né? Mesmo que tu não seja o dono de uma empresa, não te preocupa, não leve isso para ti, porque eu pelo menos sempre tenho o pensamento de que se a empresa cresce e eu estou participando dela e eu estou engajado com o crescimento, eu vou crescer junto. Mesmo que eu não tenha uma promoção ou que eu não ganhe um aumento, eu vou crescer junto. E se acontecer de eu não ser valorizado na empresa, que é bem natural que aconteça, que a valorização venha de fora para dentro. Então já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido contigo que está assistindo. Se não aconteceu, pode ter certeza que com alguém que tu conhece, além de, além de mim, também já aconteceu. E provavelmente vai acontecer um dia contigo. Então, prepara, olha para o todo, pense em ajudar, é, porque depois que tu começar a olhar e focar em atendimento, estou falando em atendimento porque é o tema de hoje, né? Focar em melhorar o atendimento da tua empresa, tu vai ver que não tem volta. Né? Uma vez que tu começa a olhar para processos, é igual foguete, não tem marcha ré, não tem, porque os ganhos começam a aparecer, alguns ganhos menores, mas já significativos começam a aparecer, e quando tu vê isso começa a enraizar na empresa, e aí, adeus, hierarquias. Né? Não, isso é brincadeira. Tem algumas hierarquias que são necessárias, mas o ganho realmente é significativo no longo prazo. Né? Então, o que eu quero fazer agora para a gente encaminhar para a finalização? Né? Já passou da meia-noite, então não está fácil. Eu realmente vim para compartilhar essa informação porque eu realmente queria muito, porque eu pensei que para mim hoje, né, eu encerrei meu expediente já cansado, fiquei até mais tarde porque aconteceu um problema que não era nem totalmente da minha alçada, mas eu pensei no meu cliente. Né, o meu cliente me ligou dizendo que estava com problema e eu poderia só passar para frente para atender amanhã, mas não, eu decidi tentar ajudar para tentar resolver já hoje. Né? Então fiquei até mais tarde, o pessoal me chamou ali para comer algumas vezes, eu acabei resistindo porque eu queria realmente ajudar o meu cliente. Né? Não estava nem dependente de pensar em ganho em hora extra, coisa assim, não era o objetivo. O objetivo realmente era tentar ajudar. Né? Só que aí acabou atrasando, então, engargalou o tempo desse projeto aqui de bate-papo que eu tenho para trazer com vocês. E eu não quis deixar na mão, não quis deixar de compartilhar, porque a gente tem que fazer, sempre se desdobrar, né? Fazer um pouquinho a mais para atender, né? Nesse momento, se tu está me consumindo aqui, assistindo meu vídeo, pode estar ao vivo ou tu pode estar assistindo ele gravado, tu não deixa de ser um cliente, né? Tu está consumindo uma informação que eu estou gerando. Então, isso é muito importante e a gente tem que sempre, cada vez mais, levar adiante, né?
se tu, em algum momento, essa informação sobre olhar processos, olhar o dia a dia como processos, olhar atendimento, pensar em processos para atender melhor o cliente, se tudo isso fizer algum sentido para ti, eu quero te convidar, então, vai na rede social onde tu está assistindo, talvez tu esteja agora assistindo no Instagram, ou talvez tu esteja no YouTube ou no Facebook, deixa um comentário ali se isso, se tu teve, na verdade, alguma iniciativa já a partir da visualização desse material, que vai ser importante para mim, de repente até outro dia eu te convido para participar comigo dessa live, né? E o que eu quero que tu saiba, então, estou realmente encaminhando para finalizar, que eu quero que tu saiba que essa informação que eu estou compartilhando talvez não tenha, né, a melhor destinação de foco, porque o meu objetivo não é te dar uma fórmula ali, né, é realmente compartilhar algumas experiências e alguns passos que podem sim te ajudar, né, a melhorar alguns resultados na empresa. Então fica com esse pensamento e avalia, né, será que tu não está na hora de tu criar coragem e começar a olhar para os teus processos, para os processos da empresa que tu trabalha, ajudar o pessoal a aumentar aí, daqui a pouco, ou aumentar a renda ou reduzir despesas, especialmente nesse momento aí que está bem difícil para todo mundo. Tá? Então essa era a mensagem de hoje. Eu agradeço bastante aí quem estava comigo, quem passou por aqui, e se alguém está assistindo esse trecho, especialmente na gravação, muito obrigado, né? Porque são aí cerca de quase 50 minutos, né? Nosso tempo cada vez mais escasso. Então, um prazer para mim, né, que tu tenha chegado até esse momento do vídeo. Por enquanto, eu vou te desejar uma boa noite, se tu está ao vivo, e se tu está assistindo a gravação, desejo somente sorte e sucesso, né? Que, enfim, vamos em frente. Um grande abraço, então, e até a próxima.